Livro de Hebreus, capítulo 1. Servirmos a um Deus, seguimos a um Deus que sempre desejou se revelar. Seguimos a um Deus que sempre desejou se comunicar com suas criaturas. Servimos um Deus que sempre desejou falar com o nosso coração, com a nossa mente, se revelar nos seus atributos, na sua pessoa, na sua divindade. E um Deus que quis e desejou sempre revelar a sua vontade para nós, seres humanos, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Essa revelação de Deus, ela foi feita de maneira progressiva. Deus que se revelou na natureza, depois Deus que se revelou aos pais e aos profetas, Deus que se revelou na sua própria palavra, Deus que se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. O autor de Hebreus está falando principalmente para judeus novos convertidos, para que pudessem entender essa complementaridade desta revelação, que não havia ficado apenas com a lei do Senhor. Mas esse Deus que é palavra, esse Deus que é verbo, esse Deus que é voz, se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus começa exatamente com isso. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar o nome mais excelente do que eles. Esse Deus que se revelou aos pais e aos profetas, se revelou primeiro na criação e mostra como era importante essa manifestação para que nós pudéssemos discernir e ouvir a sua voz. Abra lá no Salmo 19. O Salmo 19, que é um salmo de Davi, é um salmo que foi cantado de uma maneira completa por todo o povo judeu, e era cantado constantemente para lembrarmos como é que Deus se comunica conosco e quão importante é ouvir e discernir a sua voz. Versículo 1 do 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, segundo verbo, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Terceiro verbo, uma noite, um dia discursa a outro dia.
proclama, anuncia, discursa. E uma noite revela conhecimento a outra noite. O salmista vai colocando isso de uma maneira crescente. Essas palavras do hebraico vão mostrando uma amplitude cada vez maior e um Deus que se comunica e que faz esse elo de um dia para o outro, de uma noite para outra. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no início ele diz que Deus se manifestou em todas as coisas criadas. Todo ser humano, mesmo não crendo em Deus, tem uma consciência que foi dada por Deus. E essa consciência é sensibilizada pela criação. O amor de Deus se manifesta na criação, assim como a ira de Deus, diz Paulo no capítulo 1 à igreja de Roma. Deus se revela na natureza. Deus se revela a cada um de nós, até aquelas pessoas que se mantêm incrédulas a esta manifestação. E por não discernirem, não ouvirem a sua voz e não acolherem a sua revelação, estão debaixo da ira de Deus. O salmista diz que esse Deus sempre desejou se comunicar conosco e aquecer o nosso coração com a sua voz. Eu não sei você, mas eu estou terminando um ano onde eu ouvi muitas vozes, desde as pessoas mais chegadas, desde a minha esposa, desde os meus filhos, desde a minha nora, desde irmãos com que eu tenho convivido, viajando pelo Brasil, servindo a Deus nos diversos cantos. Tenho ouvido as vozes e tenho lido as vozes das mídias sociais. Estamos inseridos nelas também, no Instagram, estamos inseridos no Facebook, estamos inseridos no Twitter. Parece que nós queremos sempre nos comunicar e nós não sabemos como comunicar. Esse Deus precisou tornar viva a sua palavra, primeiro de forma escrita. Porque se fôssemos seguir as nossas emoções, os nossos afetos e a nossa maneira equivocada de discernir a voz de Deus, nós poderíamos ter conduzido as nossas vidas de uma maneira extremamente errônea e que traria consequências para a nossa vida. Ir a um culto público e não discernir a voz de Deus, muitas vezes nos leva para casa com um sentimento de vazio. Um sentimento de que não valeu a pena nos reunirmos. Quando não voltamos com uma novidade, estamos fomentando dentro de nós a expectativa de ouvir outras vozes que possam, de alguma maneira, nos encorajar, trazer para o nosso coração alegria, esperança. E chegar no final do ano, olhando para trás e vendo aquilo que nós vivemos como igreja, aquilo que nós vivemos como família, aquilo que vivemos no nosso país. Eu diria que chegamos no final do ano que nós precisamos novamente ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e saber o que Deus tem para nós, como filhos e como igreja. Cada vez que estudamos a Bíblia, num grupo pequeno, numa pregação, toda vez que estudamos a Bíblia, ouvindo preletores, irmãos no congresso, nós tentamos discernir a voz de Deus. Estamos ouvindo a pessoa, estamos lendo a palavra e tentamos pedir ao Espírito Santo que nos traga entendimento desta revelação e que faça a sua palavra criar raízes no nosso coração. Mas um bom começo é olharmos a criação, aleluia. Um bom começo é nós olharmos a glória de Deus que se manifesta no firmamento, nos céus. A glória de Deus que discursa de um dia para outro dia. Aparentemente Deus não está falando nada, mas o salmista insiste em contradizer isso. O Senhor está discursando e fazendo ouvir a sua voz, versículo 4, e as suas palavras até os confins do mundo. Criação, palavra de Deus e a presença de Jesus, o Messias, esse Deus que se esvaziou da sua glória, que assumiu a forma de homem e que está sendo conhecido em toda a terra.
Mas eu não creio que nós precisamos estar apenas ouvindo a sua voz. Mas o que é que vem e que traz esperança ao nosso coração? Nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser encorajados, nós precisamos ser curados, porque durante o nosso ano nós equivocadamente erramos, equivocadamente cometemos pecados, vivemos tribulações e situações de deserto, onde nós precisamos da ajuda do alto, mas não de autoajuda, de ajuda do alto. E o salmista diz: a lei do Senhor, que é perfeita, ela, o quê? Ela restaura a alma, que é um verbo extremamente forte, restauração. Escrevi um livro que vocês já têm, o livro com o professor Luiz Saião e com o Itamir, baseado em Esdras, Neemias e Abacuque. Mesmo período, mesmo tempo, um tempo de restauração. Um tempo onde as portas de Jerusalém caíram, os muros derrubados. Um tempo em que Esdras precisou trazer e ler novamente com o povo de Deus a lei do Senhor. Quase 3 dias lendo a lei do Senhor, o povo todo lendo a lei do Senhor, porque é a lei do Senhor que pode restaurar tudo aquilo que caiu e que não ficou de pé na nossa caminhada como seres humanos. É tempo de restauração. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela vai restaurar a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Outra forma de dizer a palavra de Deus é o testemunho do Senhor. Imagine só, Deus precisando dar testemunho para nós. Ele testemunha porque Ele quer que a sua voz seja ouvida, que o seu coração seja conhecido, que a sua vontade seja feita. Então Ele mesmo vem e dá testemunho de quem Ele é. E a criação é um primeiro momento, e o outro momento é a palavra que hoje nós temos nas nossas mãos. A lei do Senhor que se torna conhecida, e Ele dá testemunho de quem Ele é, do Deus amoroso que Ele é, do Deus cheio de majestade que Ele é, do Deus santo que Ele é, do Deus que é Pai, que é pastor, do Deus que tem vontade, que tem planos para mim e para você. Portanto, 2020 pode ser um novo ano, um novo momento em que a gente vai redescobrir o valor e a profundidade da palavra que traz e dá testemunho do nosso próprio Deus. Eu e você precisamos de palavra. Minha esposa Carla foi me levar ali até a rodoviária em São Paulo, falou assim: Nelson, ano estressante, muitas lutas, nós precisamos sair juntos para ficarmos quietos para ouvir a voz de Deus. E nunca essa voz foi tão dilacerada como nos dias de hoje. Quanto engano, quanto discernimento errôneo, quanto a palavra de morte recheada de crentez nas pregações. Eu e você temos a palavra para que a gente não seja enganado. Temos a palavra de Deus escrita para nós não sermos enganados e precipitadamente sigamos vozes que não são a voz do Senhor. O testemunho do Senhor é o quê? Fiel. E dá sabedoria ao simples. Eu não sei você, mas eu preciso parar de ser insensato. Eu preciso de sabedoria de Deus. Eu preciso seguir a orientação de Tiago. Nós precisamos de sabedoria, então vamos pedir a Deus que dá essa sabedoria o quê? Liberalmente. Porque Deus precisa trazer essa sabedoria, porque nós toda hora estamos tentando seguir uma sabedoria que é nossa, que é humana, que é o nosso raciocínio, e Tiago é bem duro, ele não fala que é só humana, ela muitas vezes é demoníaca.
e ela pode ser confundida com uma voz religiosa. Há muita voz que não é de Deus, mas é demoníaca. De onde? Dos púlpitos. Porque toda palavra que vai contra a revelação de Deus não é palavra de Deus. É palavra de homens. É sabedoria humana. É um encorajamento vazio que se perde um dia depois. Nós precisamos desta palavra para termos sabedoria. E já disse aos irmãos em outras vezes, a sabedoria não é conhecimento. A sabedoria de Deus, ela é uma habilidade que Deus dá aos seus filhos de compreenderem e praticarem a palavra. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não é sábia. Ela não tem a compreensão de praticar de maneira correta o que ela ouve e o que ela aprende. O temor do Senhor, os preceitos do Senhor são retos e entristecem o coração, irmãos. Se tem alguma coisa que pode trazer alegria e esperança no nosso coração, é a sua palavra. Que Deus derrame da alegria do Senhor através da sua palavra. Que Deus nos encoraje com a sua alegria. Que Deus transforme a nossa tristeza, as nossas lágrimas em regozijo todas as manhãs. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da alegria de Deus. E não é uma alegria fabricada por manipulações litúrgicas no culto público. Nós precisamos de uma alegria que somente Deus pode dar através da sua palavra. Você está hoje abatido, você está hoje triste, você está hoje meio desesperançoso. É só a palavra de Deus que pode derramar e trazer alegria ao seu coração. Ah, mas eu vou voltar para casa e as circunstâncias são as mesmas. Mas a alegria do Senhor pode se renovar toda hora nas circunstâncias que você está vivendo. São circunstâncias desfavoráveis, que Deus derrame essa alegria no seu coração. O coração é um terreno que é protegido pelo próprio Deus, porque é Deus que dá essa alegria ao nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e nós precisamos de iluminação, nós precisamos de discernimento. Deus precisa trazer o tempo todo a sua palavra nas coisas simples que Ele coloca e nos mandamentos que Ele nos coloca. Pois é, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, Senhor, que o Senhor traga essa iluminação, essa compreensão o tempo todo, porque não é fácil a gente amar o nosso cônjuge. Não é fácil. É só Deus que pode dar essa capacidade de amar como Ele amou a igreja. É só Deus que pode dar a capacidade de uma esposa se submeter e ser protegida nesse amor pelo seu marido. É só Deus que pode dar a capacidade de os filhos honrarem os seus pais. É só Deus que pode iluminar a nossa mente para que a gente vá abandonando a mentira pela verdade, para que a gente pare de criticar e a gente abençoe com a nossa língua os nossos irmãos. É somente Deus que pode iluminar o nosso coração para nós amarmos não só os nossos amigos ou aqueles que têm coisas em comum, mas para, inclusive, amarmos os nossos inimigos. Somente Deus. E nós precisamos da iluminação do seu Espírito. E ela vem confirmar a sua palavra no nosso coração. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos, mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Pois é, nós estamos com os nossos pesticidas atuais no nosso país, matando sabe quem? As abelhas. As abelhas estão indo embora. Eu não consigo passar um dia sem tomar uma colherzinha de mel. E às vezes mel com própolis. Hoje, por exemplo, as pessoas se casam e vão para uma lua de mel com própolis.
que é mais profunda, ela é mais encorajadora. São mais doces do que o mel. A palavra de Deus, ela pode trazer também docilidade no nosso trato com as pessoas com quem nós convivemos. A palavra de Deus, ela traz sabor para a vida. Que Deus traga isso através da sua palavra hoje para o nosso coração. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e o meu Redentor. Versículo 14. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração, não de pensamentos vazios, mas de meditação na sua própria palavra. Mas ninguém quer isso. Sabe por quê? Porque você fala em meditar na palavra de Deus, isso soa como alguma coisa comum, não soa como novidade. Meditar na palavra de Deus não parece que é uma experiência mística e espiritual profunda. Eu preciso ter outras experiências, eu preciso ter revelações que me levem aos píncaros da glória. E essas revelações que você tem, leva muitas vezes as suas emoções aos píncaros da glória e depois as depressões pertinho lá do Hades. Nós precisamos da palavra de Deus e a alegria de meditar nessa palavra, porque essa palavra faz com que a nossa vida se torne agradável na presença do Senhor. E aí eu quero desfazer um equívoco de algumas pregações. Já preguei aqui algumas vezes dizendo que nós precisamos de igrejas saudáveis, igrejas que vivam o melhor para que as pessoas possam crescer. Falei aqui dos desigrejados que crescem no Brasil. Mas eu termino 2019 com a profunda convicção do que o que a igreja do Senhor precisa, mais do que nunca, é da sua palavra sendo pregada, ensinada e meditada por cada um de nós. E é por isso que o Verbo se fez carne. E é por isso que Deus desceu da sua glória e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter a profundidade e o exemplo de um ser humano como Jesus, de que é possível amar a palavra, se entregar à palavra, se entregar ao Verbo, se entregar a Jesus e vivermos em dependência todos os dias desta palavra que é pura, que é limpa, que é justa, que alegra o coração e que traz sabor à nossa vida de fé. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que se tornou conhecida e que encarnou a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus nos ajude a jamais abandonarmos a sua palavra. Deus abençoe ricamente os irmãos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.